Olá, hoje é dia 20 de outubro e eu trago para vocês uma entrevista que foi gravada em 1974. O entrevistado é o John le Carré, que foi um grande autor de livros de ficção, mas sobre a Guerra Fria, sobre espionagem. Aliás, o autor mais reconhecido, mais famoso de todos. Tiveram outros, Robert Ludlum também. Ken Follett escreveu também sobre isso, mas o mais conhecido foi John le Carré. Ele escreveu aqueles livros Little Drummer Girl, Smiley's People, The Spy That Came In From the Cold. Escreveu várias obras-primas da literatura, pelo jeito desse gênero, né? E também, mais do que isso, ele foi um espião do Serviço Secreto de Inteligência Britânica no período, eu não sei se no período da Segunda Guerra Mundial ou logo depois. De qualquer forma, em 74, ele foi entrevistado pela BBC. Auge do período Watergate. Vocês vão entender o contexto imediatamente. Is it possible, do you think, for a democracy to defend itself undemocratically and still survive? Aqui o entrevistador está fazendo uma pergunta se é possível uma democracia se defender de forma não democrática, ou seja, com representação do governo. E a resposta dele é muito importante. No, absolutely not. Not in my opinion. But isn't that what all secret services do? No, the notion of secret services is that they do with their left hand what the government would like to do with its right hand, so to speak. Aqui ele está dizendo ele está explicando a função de um serviço secreto de espionagem ou de um serviço secreto de uma CIA, por exemplo, que é aquela de executar políticas que não podem se tornar públicas, que geralmente podem criar constrangimento para governos, para com a sua própria opinião pública e outros governos. Mas cabe, segundo ele, a um presidente ou alguém que foi democraticamente eleito criar a política para isso. That the government lays down its policy and the Secret Service, by secret means, furthers that policy. That presupposes that governments know what they want. And what has happened with the Central Intelligence Agency in particular is that you have frequently a weak, fumbling government where your chief executive is absorbed by all sorts of other activities. Ou seja, o governo e um presidente eleito têm que saber o que ele quer que o seu serviço de segurança, de inteligência secreta execute. Aqui no contexto, em 1974, o presidente Richard Nixon estava em volta ao seu maior desafio de governo. Ele estava enfraquecido e ele estava combatendo, tentando sobreviver ao escândalo Watergate. Então ele não estava focado na gestão do seu governo. And you have a lot of experts in a hothouse hacking out policy and then carrying it out. So they're doing both jobs. And you abdicate to a secret service, the CIA, which is heaven knows how many times the size of the American State Department, and has an appropriation which would be larger than our own national budget, I should think. You delegate to that organization. E o que está acontecendo? O que pode acontecer, e é a minha visão do que está acontecendo nos Estados Unidos. Nós temos um presidente Biden que está enfraquecido, já, como se diz em inglês, já é lame duck, ou seja, já está no... Isso até para uma pessoa com todos os seus poderes de cognição preservados, mas normalmente no final do mandato ele já não tem o mesmo poder. Na questão do Biden, a situação é mais delicada ainda, porque ele e o povo como um todo, o eleitorado americano, já não acredita que ele está com pleno uso de suas capacidades intelectuais. Então, o que acontece? Essa organização, a CIA e outros serviços de inteligência, começam a não só executar, mas também a formular a própria política. Not only the execution, the clandestine execution of policy, but alas, for want of a better one, the formation of policy. So the Secret Service is strong when government is
The Secret Most weak. Service, that's right, is at its most autonomous. Para encerrar esse clipezinho de 1 minuto e 26 segundos, é exatamente isso. O Serviço de Inteligência americano tem a sua total independência quando existe um vácuo de poder acima, ou seja, os seus superiores não são capazes mais de gerenciar a política, a execução da política, a formulação da política. E é tudo delegado para baixo, para os quadros da CIA. E aí quem está por trás disso, além do diretor da CIA, ninguém sabe. Outros formuladores, outros grupos de interesses, mas que, porém, não estão alinhados, não fazem parte da estrutura formal de governo. Ou outros atores, outros governantes ou políticos de segundo ou terceiro escalão, que podem estar formulando, além de executando a política do Serviço Secreto de Inteligência. When the government dithers, and jeepers we know about that. Exatamente, when the government dithers, ou seja, quando o governo está paralisado, não sabe o que faz. Voltando ao contexto atual, onde nós estamos há 2 semanas, nem sei se já são 2 semanas, há 2 semanas da eleição norte-americana para presidente, dia 5 de novembro, muitos que apoiam o Trump não apoiam ele porque acham ele particularmente uma pessoa corretíssima, um grande indivíduo, mas porque há essa percepção de que, pelo menos com o presidente Trump, sabe-se quem estará formulando a política pública. Com o atual presidente Biden ou a Kamala Harris, ninguém sabe se eles, neste caso, não mais o Biden, porque ele sai de cena em janeiro de 2025, mas se ela for eleita, ninguém sabe se vai ser a Kamala Harris que realmente vai formular a política pública para esse serviço de segurança, ou quem vai estar por trás dando as ordens e dando as cartas. Então, essa é uma situação perigosa, a meu ver, para os Estados Unidos hoje. Para os Estados Unidos não, o mundo inteiro. Gente, tchau, até amanhã.